A pedido da Ascom, Assessoria de Comunicação Social da Prodeb, eu vou fazer um resumo da história da empresa pelos meus 40 anos quase que eu estou aqui. A Prodeb foi fundada em 1º de outubro de 1973 pelo governo do Estado para servir ao Estado com tecnologia que não existia. Naquela época não era informática, era processamento de dados, como é o nome da empresa, Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia. Em todo o Brasil foram criadas paraestatais de processamento de dados. Paraestatais porque é um pouco público e um pouco privado. A Prodeb nasceu de duas empresas antigas, chamadas Consiste e o CEPROD. Se uniram e viraram Prodeb. Foi fundada pelo primeiro presidente, chamado Dr. Arlindo Vasquez Martins. Conseguiu fundar a empresa e terminar a estrutura dela aqui no centro administrativo, porque coincidiu na mesma época da fundação a construção do centro administrativo aqui no CAD. Dr. Arlindo fundou com muita dificuldade e conseguiu fundar a empresa. Depois veio o presidente Paulo Tavares. Paulo Tavares emancipou a empresa. Ele era amigo de um grupo de televisão, de forma que emancipou a Prodeb nos meios de comunicação social. Depois veio o Coronel Cabral. O coronel reformado do Exército aumentou o patrimônio, construiu o anexo, que a Prodeb tinha na maquete inicial, eram 3 anexos, a sede mais 2 anexos. O coronel construiu o anexo com a estrutura mais leve do que a sede e aumentou a sala do computador e mudou os layouts das gerências. Depois veio Júlio Ferreira, no governo de oposição. Começaram a chegar os primeiros microcomputadores, 283. Começou a mudar a filosofia de processamento de dados para a informática. Depois veio Valdec Araújo, num curto período, como Júlio, que também foram os precursores do microcomputador, que a Prodeb da época de Paulo Tavares, do coronel, só tinha terminais. Depois veio o Dr. Juvencio Francisco, uma administração muito boa, a meu ver, social, a criação do Coral, a criação da Associação dos Empregados Prodeb e outros benefícios sociais foram na gestão de Dr. Juvencio. Depois entrou Jorge Calmon Filho, muito novo, pegou logo de começo um susto, que foi o incêndio da Prodeb, em julho de 95, mas por sorte o seguro tinha sido pago 15 dias antes. Ele, foi presidente da Prodeb durante muitos anos e praticamente informatizou realmente a empresa. Alexandre Junqueira levou pouco tempo aqui por motivos políticos lá fora, não durou muito não. Depois Elias Sampaio, preocupado com o problema da negritude. Então, beneficiou muito os terreiros de candomblé na área de turismo e tal. Então, o doutor Elias Sampaio, preocupado muito com problemas de negritude. Doutor Álvaro Ferreira dos Santos veio a época da terceirização e a época dos cargos de confiança, porque o corpo funcional da Prodeb começou a ficar envelhecido e os novos concursados, não achavam os salários atraentes, começaram a ir embora. E agora nós estamos com Samuel Araújo na expectativa de grande gestão. De minha vida pessoal, eu podia dizer, sou mais velho de 6 irmãos, venho de uma família muito antiga dos Barris, de tradição, e estagiei no Banco Econômico antes de vir para cá e fui escriturário. Quando eu era bom em português, quando fui convidado para
técnico de métodos e sistemas, que era a área de organização e métodos, a área de manuais, de formulários, e eu vim para cá. Participei de toda a equipe que fundou a Prodeb. Existia na época um desenhista do Banco Econômico, chamado Moiano, um boliviano, que morava no Corredor da Vitória. Ele tomava trabalhos particulares, então os formulários iniciais da Prodeb foram feitos por Moiano. A Prodeb dava o modelo e ele botava na prancheta e fazia o formulário da Prodeb. A Prodeb começou no 6º andar da IBM, enquanto a sede ficava pronta aqui. Então eu entrei lá na IBM como técnico de métodos e sistemas. Segundo ou terceiro anista de economia, não pude continuar o curso de economia. Quando a Prodeb veio para o centro administrativo, o governo médico e militar desarticulou a faculdade para não haver célula comunista. Então eu tinha aula de 2 às 4 na Federação, de 4 às 6 no Terreiro, de 8 às 9 na Piedade. Não deu para conciliar estudo com trabalho. Ou era um bom trabalhador, ou era um bom estudante. Então desistência de curso deixando vaga. O pessoal da faculdade ficou impressionado, mas eu estava bem aquioado, com salários bons e tal, tinha que corresponder à expectativa de quem me convidou. Graças a Deus, fui convidado por motivo de trabalho e trabalhei na área de organização e método. Uma gerência inteira de papel, uma parafernália de papel para fazer os manuais. Manual do usuário, pasta de operação, pasta de análise, pasta de programação, encadernamento, datilografia, mimeografia, para quando a quantidade era grande, e, enfim, muito trabalho. Eu tinha agenda para 6 meses. O sistema não tinha online, o sistema só era entregue ao cliente com um pacote de manuais para o sistema ser acessado pelo mesmo cliente. Então, foram anos difíceis, anos de muito trabalho. Outra coisa, não tinha público feminino nessa área. Geralmente muitos homens, muitos barbados, reuniões pesadas, muito cigarro, um ambiente realmente carregado. De maneira que o começo foi árduo. Todo mundo querendo fazer nome, todo mundo querendo se fazer na vida. Uma Prodeb muito longe. Um ônibus de manhã dava em Benza e um ônibus de tarde. Se a gente perdesse o ônibus, tinha que ligar para casa para um parente vir buscar a gente. Não tinha as facilidades de hoje, chame-táxi, teletáxi, alô-táxi, não tinha nada de chamar táxi não. Ou a gente perdia o ônibus, ou a gente pegava o ônibus para ir para a cidade, ou então ligava para o pai, para o irmão, para vir buscar a gente aqui. Era um fim de mundo isso aqui. O CAB foi uma fazenda desapropriada pelo governo, e muita fauna, muita flora, e devagarinho o progresso vai chegando, vai espantando. É muito comum aqui na vigilância, de noite, fim de semana, cobra coral, cobra jiboia. Agora mesmo no carnaval, pegaram 3 ou 4 corais e umas 2 ou 3 jiboias, porque vão controvoando, elas saíram das tocas, mas ele devolve ao meio ambiente, porque senão vai tirar o balanço ecológico, compreendeu? Então, minha história é essa. Entrei com 22 anos, tomei um pipoco de meu pai, porque larguei o Banco Econômico com perspectiva de nome de família para vencer, mas aqui foi onde eu me realizei realmente. Acredito em Deus, sou profundamente católico, de maneira que quando o Padre Luna deu a bênção da inauguração do prédio, eu pedi a Deus, se fosse possível, me deixasse aqui. Não gosto de mudar o mundo. Eu sou um homem gregário, casa, trabalho, igreja, não gosto muito de movimento não, compreendeu? Uma vida simples, de maneira que me casei já maduro, por causa de um probleminha de saúde na juventude, de um regime que me fez mal. Então, sou muito feliz aqui, tudo acontece de bom. A empresa pública tem uma folga administrativa, porque ninguém é dono. Então, essa folga administrativa
dá para a gente ter um pouco mais de criatividade e relaxar. E outra coisa, não tem perseguição de um modo geral, porque numa empresa privada é muito comum você fechar sua gaveta sexta-feira, chegar segunda-feira, está demitido por um motivo qualquer que o dono quis. Aqui não, aqui tem uma preservação da idoneidade do empregado, entendeu? Aqui eu me desenvolvi muito porque vim de bons colégios, Salete, Marista, Vieira, e consegui aplicar minha humanidade católica aqui com meus colegas no trabalho, compreendeu? Um ambiente bom, um ambiente jovem, geralmente gente qualificada, porque o Tadashi Koshima, que foi um dos fundadores da empresa, escolheu um grupo bom de analistas, porque além de pessoas com algum preparo, com bastante preparo, os primeiros analistas, ele escolheu também algum de procedência de família, para fazer um ambiente bom de trabalho, compreendeu? Então eu me senti muito bem aqui. A Prodeb era tida como uma das maiores empresas do Estado, de maneira que eu sou muito feliz. A diferença da Prodeb de quando começou para a Prodeb de hoje é que nem político, com todo o respeito, se envolvia muito com os problemas da empresa, porque processamento de dados era coisa muito complicada para eles. Mas hoje, com a disseminação da informática, a Prodeb está muito mais popularizada, compreendeu? Um sobrinho meu pequeno lá de Coité, minha esposa, com 6 aninhos, foi ao shopping ver Papai Noel, pediu a Papai Noel um tablet. Quer dizer, está muito difundida, qualquer criança, qualquer pessoa domina a tecnologia. E não era assim quando começou. Era coisa muito difícil para ser, como é manipulada, para ser, enfim, para ser manipulada, né? De forma que é por aí.